Bem-vindo a mais um InChurchCast, o papo para deixar de papo e começar a agir. E hoje em alto nível, assim, você tem que agora pegar, compartilhar para tudo quanto é pastor, líder. Gente, tá alto nível mesmo, já pega aí o seu chazinho, senta na poltrona que é para aprender. Eu vou estar aprendendo muito aqui, porque pelo papo que já ocorreu aqui, é muito papo, muita coisa boa. Então já ativa o sininho também, porque tem muita coisa para trás aí que você perdeu e vem muita coisa para frente também, que é para você deixar de papo e começar a agir. Estamos aqui falando de expansão sem evasão. Então, todos os assuntos aqui do InChurchCast é isso, para a igreja começar a ativar, começar a andar, começar um grande trabalho de expansão sem perder pessoas. Então, expansão sem evasão. Eu já falei que o papo hoje é de alto nível. É com quem, Pedro? Pois Fala é, aí as vamos lá, credenciais, gente. porque muito bom, né? Tomara que a gente consiga repetir aqui. A outra explicação aqui, não é cerveja, tá, gente? Sem álcool nem nada, não. Inclusive, agradecer o Eduardo Reis aí que mandou aí, ó. Fazendo mexer. Depois manda aí, ó, o Pix. Olha legal, ó. Uma igreja que a gente atende aqui, que é a Reino Church, fez um energético justamente para poder ativar a igreja aí. Gente, maravilha. Vamos lá, vamos começar então. Como o Sidney disse, estamos aqui em altíssimo nível. Recebendo hoje, Pastor Juninho. Você vai ter que me ajudar nesse sobrenome, cara. Vou pedir para ele falar, porque eu ia enrolar. Tenta. Litvinchuk. Litvinchuk, acertou. Olha só, É isso. não é tão difícil, Não é tão cara. difícil. É quando a gente lê, É que só tem consoante. só tem consulta. Exatamente. Aí a gente fica meio preocupado de errar. Mas ele que é pastor executivo na CB Rio, Comunidade Batista do Rio. E hoje temos um segundo convidado que veio acompanhando aqui também, que é responsável hoje pela parte de cultura e liderança. Olha que diferente. A gente tem um podcast com um pastor executivo e um responsável por cultura e liderança. Cara, hoje vai ser incrível. O que a gente já bateu de papo aqui, o que a gente já conversou, o que a gente já falou de reino, de igreja, de modelo de igreja, de estratégia, de tanta coisa bacana. Assim, é para você pegar, abrir o caderninho, como o Sidney falou aqui, né? Anota tudo que a gente vai estar falando aqui, porque tem muito conteúdo Já rico. fica a primeira dica aí, Então, coloca aí. Preciso ter um pastor executivo e um responsável pela cultura. Não, mas é verdade, cara. O que tem aqui na nossa frente é uma igreja que com certeza anote o nome aí, CB Rio, no Rio de Janeiro, lá do pastor Pedrão, né? É isso aí. Bom, sejam bem-vindos, Juninho. Arthur. Obrigado. Com vocês a palavra pra gente começar. Obrigado. Cara, isso você falou, né, primeiro até esses nomes bonitos aí, né? Mas essas posições, né, são muito raras na igreja brasileira ainda, né? Sim. É muito difícil você ver, né? Às vezes a galera quer que o pastor principal da igreja faça tudo e seja o super-homem, né? É quem prega, quem prepara uma boa pregação, quem prega bem, quem gerencia bem o time, quem organiza bem, quem providencia uma estrutura de cultura, quem faça a cultura acontecer e tudo mais. E essa não é a verdade. Esses dias eu tava com um pastor auxiliar reclamando do pastor principal. Rapaz, mas ele não faz isso, mas ele não faz aquilo e tal, e aquilo lá também não faz direito, e errou aqui. E aí eu falei, cara, você sabe fazer tudo isso? Então, seja, quem errou foi você. Né? Porque se você sabe fazer tudo isso, você que é o pastor auxiliar, não tá auxiliando? Não tá auxiliando, quem errou foi você. Então, ou seja, olha a posição, né, de um pastor executivo cuidando nessa parte que leva a excelência na igreja e da cultura, que a gente vai bater um papo sobre isso aqui, Arthur. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Também. Só complementando isso, é engraçado porque eu fiz teologia e na faculdade de teologia você não aprende sobre administrar, você não aprende sobre finanças, você não aprende a parte jurídica. Como se espera que o indivíduo saia dali e vá tocar uma igreja que tem gente, que tem finanças, que tem leis? CNPJ. O cara não tem como fazer tudo isso. Então é necessário outras figuras que realmente deem apoio para que ele possa se dedicar àquilo para qual ele foi chamado. Antes da gente aprofundar nisso, deixa eu só pedir para vocês, conta um pouquinho pra gente o que é a CB Rio, como é que tá a CB Rio hoje, Legal. Só pra galera conhecer também melhor, e a partir daí eu vou voltar exatamente nesse assunto, porque eu acho que é um bom viés, né, eu acho, pra gente iniciar o papo. Boa. A CB Rio, então, ela tem 18 anos. Comunidade Batista do Rio de Janeiro. Comunidade Batista do Rio de Janeiro, exatamente. Ela tem 18 anos, né? O pastor sênior hoje é o pastor Pedrão, que foi quem fundou. O pastor Pedrão é meu pai, né?
é o fundador da igreja. Curiosidade aí que a gente tava falando aqui é que ele participou de um reality show, né? No Limite. Primeira versão do No Limite, né? Cara, foi Eu não era o terceiro nascido programa. ainda. Eu não era nascido ainda, Foi o mas... terceiro programa. Mas foi naquela primeira leva foi quando na ainda primeira era leva, bom. Quando ainda era legal. Foi o início do reality show na televisão brasileira, na verdade, né? Foi No Limite. Então fez um sucesso gigantesco. Aí depois ele rodou um monte de igreja. Aí provavelmente você que tá assistindo aí, ele foi em alguma igreja perto de você. Eu não era nascido ainda, mas o Pedro era criança, né? Esse negócio da idade é complicado. Não vamos entregar, não. Mas então ele rodou igreja pra caramba e tal, pra pregar, pra contar o testemunho. Mas aí pouco tempo depois, a gente era de uma igreja, pouco tempo depois ele foi convidado por um grupo de pessoas que queria abrir uma igreja na Barra. E a curiosidade era que a Barra da Tijuca, né, que hoje tem aí grandes igrejas e relevantes igrejas, né, tanto na cidade quanto no país, era um cemitério de igreja. Eu costumo falar isso, né? Contou aqui já também. Cara, nasci e morri, igreja à torta direito. É verdade. E aí, nesse período, ele aceitou o desafio de plantar uma igreja na Barra com esse pessoal. E aí, acho que a gente veio muito com a... Começamos junto com a central da Barra na época, que depois virou Atitude. A Sara também, né, começou ali mais ou menos na Barra, né, naquele período na Terra Encantada. Foi um pouquinho depois até, se não me engano, ali. E aí... Não, mas a Sara tava Era na frente praia. da praia. Na praia. Depois foi pro Terra Encantada, não foi isso? Depois foi pro Terra Depois foi pro Terra Encantada, Mas foi nesse período, e aí nesse período que começou a crescer ali a CB Rio, começou a crescer a Central da Barra, começou a crescer ali, enfim, então a gente tá, desde então, ali a gente tá no Open Mall, né, que é perto do Rio Design, ali do ladinho, e desde então a gente tá lá, a gente tá hoje num processo até de expansão ali, a gente comprou um outro espaço anexo pra gente poder expandir, porque graças a Deus a gente tem conseguido crescer bastante e crescer em alcance de pessoas, cara. Isso que eu acho mais legal, assim, sabe? Não crescer... Quantas pessoas a igreja alcança hoje na atuação dela, em média? Ali? Então, hoje, por ano, nos últimos 2 anos, a gente alcançou em média 1.500 vidas. Batizaram, né? 1.500 vidas novas, assim, que não eram cristãos, não é pessoas que... 1.500 decisões, né? Ali nesses últimos 2 anos, por ano, né? 1.500 por ano. E então hoje tem a gente... que tamanho mais ou menos? De membro? Cara, hoje a gente tem... É porque a gente... frequentadores. A gente usa mais frequentador hoje do que membro, porque, enfim... Mas a gente atende hoje, em média, 2.500 pessoas por semana. Que benção. Lá. Fora então, online, né? Fora online é o dobro. Online é, em média, 5.000 pessoas por semana. Uau. Então, e isso, média por semana, né? Pra você aumentar a quantidade de pessoas, porque não vai todo mundo toda semana. Então, a gente calcula em média 3.500 pessoas que a gente tem hoje ali rodando nos cultos da igreja. Presencialmente. Sim. Fora a galera que é online. Maravilha. E a gente teve um processo de mudança muito grande em 2020, né? A gente veio caminhando bem até 2015. Completando muito rápido, só um pouco da história da CB Rio, bem rápido. A gente caminhou bem até 2015. Em 2015, minha mãe teve um tumor no cérebro, né? Que aí ela teve que passar por um procedimento, teve uma complicação. Depois ela ficou extremamente dependente do meu pai, né, do pastor Pedrão, e ele ficou 100% focado nela ali também, né, se dedicou muito a ela ali, e decisão corretíssima dele. Só que ele ia pregar só final de semana, e não trabalhava mais ali, né, na gestão da igreja propriamente dito, e aí entre 2015 e 2020 a gente viveu esse período de estagnação da igreja, e aí em 2020 meu pai entendeu que era tempo de voltar, e aí, enfim... Aconteceu um monte de coisa depois de 2020, mas a gente teve um processo de mudança muito grande em 2020. Depois a gente acho que vai acabar entrando nesse assunto aí. Legal. Mas depois desse processo de mudança que a gente teve de cultura, principalmente em 2020, aí a gente começou a experimentar um novo momento como igreja e a gente tem, graças a Deus, aí vivido um bom tempo. Poxa, que bênção. Voltando aqui ao que a gente iniciou ali falando, né, dos cargos de vocês, eu tenho um evento online chamado Igreja que Cresce. Eu sou metralhado na internet com, agora então, ele não precisa mais nem do Espírito Santo. Ele faz a igreja crescer e etc. Né? E toda hora eu tenho que ficar respondendo e falando, gente, não é possível. De fato é o Espírito Santo que faz a igreja crescer, mas sem uma gestão, sem a gente organizar algo que possa servir pessoas, né? Saber onde essas pessoas estão, né? Fazer com excelência aquilo que Deus nos confiou,
a gente acho que tá pecando, né? Então, ou seja, tem a nossa parte, né? Acho que Paulo não ficou tomando suco de laranja, né? E vendo a coisa acontecer em casa, apenas orando. Ele, né, falou que fez de tudo para com todos. Então, quando eu vejo cargos, né, um pastor executivo, né, algo que a igreja pode achar que, meu Deus do céu, estão levando o mundo corporativo para a igreja, meu Deus do céu, né? E aí você vê aqui também um responsável pela cultura, que inclusive no meio corporativo se fala do guardião da cultura, e que eu sempre pensei, falei, cara, como é importante a gente ter cultura na igreja, a gente peca por isso, mas a gente não tem um responsável. Só que eu já estava sonhando em gerar uma consciência na igreja para ter um guardião da cultura em 2000 e sei lá quanto, né? Quando eu me deparo com o primeiro que eu vejo aqui, eu não sei se é o primeiro, mas assim, pelo menos o que a gente atende hoje, mais de 46 mil igrejas, né? Você já tinha visto, Pedro? Não. O guardião da cultura. Essa posição específica numa igreja é a primeira vez e achei sensacional. Sensacional. Então, assim, queria que vocês comentassem sobre isso, né? Da importância de uma excelência no que se fala de gestão, desmistificando um pouco sobre isso, né? É algo da empresa ou é algo da igreja? Sim, e até sim. pegando o gancho, Arthur, do que você falou logo no início, né? Porque eu vejo a mesma coisa acontecendo, né? Você falou, poxa, eu fiz teologia, deixa eu falar mais perto aqui. Eu fiz teologia, mas ninguém me ensinou gestão, ninguém me ensinou administração, ninguém me ensinou nenhuma técnica de gestão, nem nada disso. E a gente vê a mesma coisa com o médico, né? É muito parecido. O cara, ele aprende, então, a operar, ele aprende a cuidar de doença, ele aprende um monte de coisa. Aí ele vai e abre uma clínica, e a clínica não vai bem. Ele vira administrador de clínica. Pois é, e muitos acabam virando administrador de clínica, nem lidam com essa parte. Outros abrem e dá errado. Mas dá errado porque ou não cresce, ou não prospera, e aí ele desiste daquilo e vai fazer outra coisa porque ele entende que, ele não tem nem a capacidade técnica, né, para isso. Eu acho que é um pouco disso até. Antes de responder, gente, viu que o papo vai ser alto nível mesmo. Então já compartilhou com todos os pastores que você conhece, já ativou o sininho, já seguiu a gente, então faça isso agora enquanto não chega a resposta aí. Depois vou deixar o Arthur falar, que, né, ele que é o nosso guardião da cultura aí lá da igreja. O que acontece muito é porque pastor não teve esses skills, principalmente aquela galera que entendeu o chamado e foi lá com 18 anos e mergulhou nessa vida já cedo, né? E teve contato com o seminário e depois igreja. E aí? Sim. Né? E quando o pastor está lá na igreja, ele entende que ele tem a necessidade de ter pessoas junto com ele para poder agregar, para poder colaborar em áreas, às vezes, que ele, né, tem alguma deficiência e tal. Quem que ele convida para fazer parte? Outros pastores. Não tem complementariedade, né? E aí entra nesse ciclo, né? Então, eu vim do mercado financeiro, né? Eu sou formado em economia, eu fiz MBA em finanças corporativas, trabalhei 7 anos no mercado financeiro. Então, eu tenho um know-how também de mercado, que eu pude complementar aí também com seminário, né? Para poder não só entender, mas ter esse skill também, né? De igreja, de teologia. E hoje essa função de pastor executivo eu vejo que tem muito a ver com aquilo que eu aprendi também ao longo da minha vida. Gestão de pessoas, de recursos e tudo mais. E o Arthur também é um cara que tem teologia, mas vem do mercado. Né, Arthur? E só voltando um pouquinho, a gente teve a bênção de ter um pastor que ele veio do mercado. O Pedrão era um cara dono de empresa, um cara extremamente desbravador, um cara que se relacionava com pessoas muito bem, um vendedor nato. Fez teologia, porque sentiu o chamado, abandonou a carreira dele, que ele ia muito bem, e foi para a igreja. Então a gente teve dentro da igreja um cara que era pastor, mas também tinha os skills de um empresário. Sim. Então isso a gente vê muito que às vezes as igrejas sofrem, né? Essa questão de você ter um pastor, e o cara não sabe fazer as outras coisas, o que é normal, ele não aprendeu para aquilo, ele nunca fez aquilo, e ele chama outras pessoas iguais a ele. E vai ser... Obviamente o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo age, mas o Espírito Santo também valoriza a gente estudar, a gente se esforçar, a gente cair dentro. Você mesmo usou o exemplo de Paulo. Paulo, a Bíblia fala que ele era o quê? Fariseu dos fariseus. Ele estava aos pés de Gamaliel, que era uma liderança... Né? Então ele aprendeu ele era do mercado, ele era do mercado. E era do mercado. Ele era do mercado. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo age nas nossas fraquezas, mas que ele também valoriza aquilo que a gente consegue fazer de melhor e aquilo onde a gente está
tá melhor. E o que a gente muitas vezes subestima, né? Porque a gente terceiriza tudo para o Espírito Santo e a gente entende que não tem um papel nosso nisso aí, né? E aí, onde entra, né, a estrutura humana, a capacidade humana, no que a gente pode facilitar para que outras pessoas tenham contato com isso? Tem um filme agora que eu amei, que eu assisti 3, 4 vezes já, que é o Jesus Revolution. Não sei se vocês assistiram. Ainda não. Mas eu já vi. Eu já vi É fantástico. E o shift que teve ali na igreja, que iniciou esse movimento ali na Califórnia, pelo menos onde eles mostram, foi um momento de mudança de estratégia. Talvez o Espírito Santo já estava ali. Uhum. Mas uma mudança de estratégia proporcionou uma abertura das portas da igreja para aquelas pessoas que a porta da igreja estava fechada. Então eu entendo que o nosso papel principal é a gente permanecer sendo relevante para o mundo. E as pessoas entendem que isso muitas vezes é tomar a forma do mundo. Então a igreja está virando uma empresa, a igreja está tomando a forma do mundo. A igreja é uma instituição. Uhum. E uma instituição que precisa continuar sendo relevante. A igreja que deixar de ser relevante, ou seja, o que é ser relevante? Falar de uma maneira que as pessoas entendam. Né? Um ambiente que seja agradável para as pessoas, que elas não se sintam agredidas quando elas entram. Né? O Andy Stanley fala também no Intenso Envolvente, que é um livro que a gente bebe muito, ama muito. E ele fala... coloca o link aí, gente, porque vão citar aqui livros aqui importantes. Já coloca o link aí, qual é o livro? Intensa e Envolvente, do Andy Stanley. Né? Em inglês é Deep and Wide, do Andy Stanley. E ele fala, muitas vezes a gente coloca barreiras antes da pregação, antes da palavra, antes da pessoa ser confrontada com a palavra. E que barreiras são essas? Uma música que a pessoa não está acostumada a ouvir, movimentos, levanta suas mãos e vamos adorar ao Senhor. A pessoa está ali, ó. O que está acontecendo? Ou então ela não é bem recebida, ou não tem lugar para estacionar, ou várias outras questões no meio do caminho, que a gente vai colocando barreiras, e quando chega na hora da pregação, que a pessoa vai ser confrontada, ela já teve um monte de barreiras antes. São as famosas barreiras invisíveis, né? Mas deixa eu dar um passo atrás aqui, só para o Arthur explicar o que é cultura. Porque o pessoal que deve estar lá... Eu tava pensando nisso também. Ter que trazer o quê? O Gilberto Gil aqui? O pessoal tá pensando em fazer teatro, Caetano, né? O Caetano ganhou agora do gospel, né? Será que eu tenho que trazer isso é cultura? O que é cultura? Então, Vamos lá. Explicar um pouquinho qual é o meu papel ali dentro da igreja. A gente entendeu, e aí voltar também aqui um pouco, a CB Rio hoje ela é uma associação, ela está em associação com uma igreja americana chamada Eagle Brook. A Eagle Brook, que tem a sua própria associação, ela é uma igreja que na década de 90, ela era uma igreja que estava caindo, vinha diminuindo, ela tinha 300 pessoas, mas vinha diminuindo a cada ano. Até que eles entenderam, juntou a liderança, começaram a conversar sobre isso, o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo de errado, e orando muito, e ali semanas e semanas e semanas conversando sobre aquilo. Eles entenderam que eles estavam falhando em duas coisas. Uma era em retornar à essência do que é ser igreja. E a outra é descartar aquelas estratégias que não fazem mais sentido para a igreja. E percebam que são dois movimentos antagônicos. Ao mesmo tempo que eu retorno ao que deve ser a igreja, e o que deve ser a igreja? A igreja que Cristo imaginou, ela era um movimento. A gente tem um pastor dentro da igreja que ele fala, o movimento não pode se tornar um monumento. Perfeito. E o monumento é isso, ele é estático, ele é parado, ele está lá. Cristo não imaginou isso. Cristo imaginou um movimento, algo dinâmico, algo que contagia. A Bíblia fala em Atos que a sociedade ao redor da igreja primitiva olhava com bons olhos aquilo que acontecia ali. Isso é maravilhoso, cara. Quer dizer, ainda que o cara não acreditasse, não concordasse, ele entendia que o que acontecia ali era extremamente relevante. E o que a religião pode ser relevante? Qual o papel da religião? O papel da religião é ligar o perdido a Deus. Então, se a minha igreja hoje, porque eu não tenho dúvidas que o ser humano ele continua com uma necessidade gigantesca de Deus. Sim.
A diferença é que ele não acha mais que a igreja seja a resposta. Por que isso? Porque a igreja não é mais relevante. A gente, dados que a igreja americana apresentou pra gente, 3.000 igrejas nos Estados Unidos fecharam recentemente. 1.000 pastores deixam de ser pastores por ano nos Estados Unidos. Nossa. Um movimento contrário ao que aconteceu no Brasil, que está acontecendo na Europa, são de igrejas se tornando teatros, cinemas e até bares, hotéis. Eu vi recentemente uma igreja antiquíssima, linda, com aqueles vitrais lindos. Virou um hotel. Por quê? 90% dos belgas entendem que igreja não serve mais para nada. De quem é a culpa disso? É nossa. Nós somos igreja. E enquanto a gente não absorver isso e não entender a nossa responsabilidade enquanto igreja, as igrejas vão continuar sendo irrelevantes. E eu vejo uma confusão que as pessoas fazem, porque Deus, ele era, é e há de ser. Ele é o mesmo. Mas isso não significa que Deus é estático. Né? E eu acho que as pessoas confundem, né, uma atribuição de Deus, que é atemporal, inclusive, quer dizer, que está além do que nós consideramos esse tempo, né, que nós vivemos, e acaba fazendo o que você falou, né? Transforma a igreja num monumento, fica preso muitas vezes numa tradição e não acompanha os movimentos. Deus, ele se movimenta. E eu acho que esse é um ponto que as pessoas às vezes não se atentam, né? E Pedro, a gente precisa diferenciar uma coisa que a gente diferencia muito na cultura, que é estratégia é muito diferente dos valores. Da missão, do propósito. Da missão, do propósito. Estratégias, você não pode se apegar a elas. Isso. As estratégias, elas precisam mudar. Se as suas estratégias não mudam há muitos anos, tem alguma coisa errada. Estratégia não é pecado, porque também a gente vai ver na Bíblia o tempo todo, Paulo, que a gente Não, todo mundo faz o tempo culto todo. tradicional é uma Eu tô sendo estratégia. didático aqui, estratégia não é pecado. Paulo diz, eu fui agir como judeu para alcançar o judeu, agir como não judeu para alcançar o gentio. São É estratégias. só pra ir caindo aqui, ó. Então a estratégia não é pecado. Segundo. Isso. Vamos marcando. Não ter estratégia é uma estratégia. Tudo é uma estratégia. Tudo que você faz ou deixa de fazer é uma estratégia Gosto para de algo. chamá-la assim ou não. Exatamente, mas o nome é esse que se dá, é estratégia. Mas eu acho que o principal é, a estratégia muda, mas você viu o que ele falou. Minha missão, A meu essência não muda. propósito e meus valores, eles não podem Eles mudar. não podem mudar. E qual é a missão da igreja? A essência não muda, pelo contrário, ela é a direção, né? Isso. A gente tem que levar ela, né? Exato. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é alcançar o perdido. Ponto. E esse é o grande porquê por trás de tudo. Se eu entendo que o meu objetivo como igreja é alcançar o perdido, eu não posso criar nenhum obstáculo para alcançá-lo. O Juninho estava falando de Jesus Revolution. Você tem ali a sociedade na década de 70, hippies, drogas liberadas, sexo desenfreado. Era uma sociedade de jovens procurando por respostas nos lugares errados. Por quê? Porque a igreja não falava o idioma desse cara e a igreja estava fechada para esse cara. A igreja americana da década de 70 entendia que a missão dela não era alcançar o perdido. Era ser o que John Stott chama saleiro dos crentes. Era proteger a instituição da igreja contra os de fora, né? E isso é história. E eu fiz história, eu sou apaixonado por esse tema. Se a gente pega a história da igreja, a gente vê como que aquilo, a igreja primitiva, um movimento dinâmico. E, cara, Vivo, eu acho orgânico, isso né? muito lindo. A gente pensa num período, e eu prometo que eu vou ser rápido, a gente pensa num período onde não tem internet, onde papel é muito caro, você transmitir uma notícia de um lugar para o outro é extremamente demorado. Mas você tem, Cristo acontece na borda do Império Romano. Jerusalém não era nada para Roma, era um lugar de passagem. Mas o que acontece aqui impacta tanto Roma que Roma proíbe o cristianismo. Roma fala, cara, peraí, o que está acontecendo lá é tão revolucionário que eu vou proibir. E aí você tem, anos depois, essa mesma Roma, o imperador se converte e ele fala, a partir de hoje, todo o Império Romano é cristão. Como que isso pega fogo de tal forma a ponto de chegar aqui? O grande problema é que quando o imperador se torna cristão, ele institucionaliza a igreja e ele traz para dentro da igreja
tudo aquilo que a religião imperial usava. Templos fechados, jeito de andar, jeito de vestir, jeito de falar. Algumas pessoas são os guardiões da mensagem, a ponto de você ter depois pessoas sendo mortas porque traduziram do latim para outros idiomas a Bíblia. Sim. Olha que loucura! Eu lembro muito aquele filme, que é um livro também, O Nome da Rosa, não é? Antigo? Perfeito. Sean Connery. Sean Era Connery. isso, né? Ótimo Lembro muito. o filme. Entregando a idade aqui, mas é uma coisa brava hoje. Então você pega algo que é a essência da igreja, alcançar o perdido, e você transforma a igreja em algo extremamente político e poderoso, que não tem nada de alcançar perdido. Pelo contrário, eu quero é manter aquilo que Cristo ensinou para mim, fechado. Eu sou o detentor da verdade. Isso tem a ver com o nome. O nome reflete um pouco isso, né? De eclesia para church, né? Que é eclesia, é movimento, e era, na verdade, uma união de qualquer grupo de pessoas que pensassem igual. Então não tem nada a ver com algo religioso especificamente. E o que a gente tem hoje como church é Kirche. Porque nas bordas do Império Romano, quer dizer, logo do lado de Roma, você tem ali os povos saxões e germânicos, principalmente. E os germânicos, eles dão um nome, então, para o local de religião, que é Kirche, que é um local físico onde pessoas se reúnem para a mesma religião. E aí isso vira church. Então, quer dizer, a palavra que a gente tem hoje como igreja, ela não reflete nada aquilo que Cristo idealizou. Aquele movimento. Aquele movimento. Então, parece sutil, parece bobo, mas até a palavra que a gente usa hoje para definir igreja, a gente pensa, quando a gente fala de igreja, a gente vai pensar o quê? Um espaço físico, onde todos que pensam igual e professam a mesma religião se unem. E quando eu faço isso e penso nisso, eu tiro todo aquele poder e toda aquela força e toda aquela dinâmica do movimento, institucionalizo isso, coloco isso dentro de uma caixa e digo, todo aquele que não pensa igual, não age igual, não se veste igual, ele não é bem-vindo. E é louco eu pensar que eu vou alcançar o não crente Dessa maneira. dizendo para ele ser crente antes de aceitar a Cristo. Porque foi isso que aconteceu nesse movimento hippie. E é legal a gente pensar que isso também aconteceu na igreja primitiva. Quando Paulo está lá, junto com os pagãos, junto com os gentios, pregando para todo mundo, e a galera vem lá de Jerusalém para visitar, eles olham e falam, cara, essas pessoas não estão seguindo as regras judaicas, não estão sendo circuncidados, não estão seguindo as leis. Pô, isso não está certo. Por quê? Porque eles queriam que antes do gentio virar cristão, ele virasse judeu. E não era isso que Cristo queria. E Tiago, então, ele vai dizer o seguinte, peraí, das 614 regras que os judeus tinham, ele cita 3 como importantes. Imoralidade sexual, você cortar, carne com sangue e tal, para não escandalizar o judeu, e você não seguia nada além de Deus, você ter Deus acima de todas as coisas. E ele ainda diz, o Tiago fala o seguinte, não vamos criar obstáculos para o não crente. Isso é muito legal. E essa é a base da nossa cultura. Eu estou me lembrando agora da discussão ali ou da repreensão que Paulo faz a Pedro, né? Em Gálatas, né? Porque é muito isso, né? Quer dizer, Pedro se, né, religioso. Religioso, tipo, não posso ficar mal na fita com os semelhantes a mim. E aí ele dá uma dissimulada naquele momento e Paulo cai em cima dele naquele momento. E o papel da cultura dentro da igreja é a essência disso que o Arthur está falando. É a gente nunca abandonar aquilo que a igreja sempre deveria ter sido. Então, a gente entender que a missão é alcançar. E a gente fazer de tudo, seja recursos visuais ao redor da igreja, seja a intencionalidade na fala. Então, por exemplo, ele e o time dele analisam todos os cultos para entender se a gente tem transmitido nas falas, na pregação, nos avisos e tudo, a cultura, a missão, os valores da igreja que são
Não são valores, né, não são coisas que a gente valoriza, que a gente acha legais e são importantes. Não, mas é o que a gente espera de um discípulo. O que tá pra vida, né? E não no papel, né? São os comportamentos do discípulo. Sim. Então, o que a gente... E a gente voltou lá na igreja primitiva de novo, lá em Atos 2. Analisou aquele texto de como eles se comportavam, até quando fala que eles eram estimados por todos, que fala que eles seguiam Jesus. E faziam outros seguidores, né, de Jesus. Seguiam Jesus. Se conectavam com pessoas, se encontravam no templo todo dia, tal, aquele negócio. Se conectavam com pessoas. Investiam tempo com Deus, seja juntos, seja individualmente. Serviam em comunidade e viviam generosamente. Fantástico. Então esses são os 5 valores que a gente tem. Então tem a missão e os 5 valores. E o que o Arthur tá... Qual o papel da cultura nisso? Eu tô tentando aqui, você vê que a gente tá... Eu tô visualizando aqui, é como se fosse um grande livro de alto nível. Eu tô tentando fazer uma nota de rodapé Sim. pra poder trazer trazendo O que nós percebemos? Você tem missão, mas qual é o papel? O que é a cultura Então, e qual o papel dela em fazer isso acontecer? Existe um livro, e aí você pode botar o link aí também, que é o Igreja Simples. Sim, maravilhoso. O Igreja Simples, ele é um estudo de doutorado, aonde um pastor e o estudante de doutorado, eles fazem um comparativo de 400 igrejas nos Estados Unidos, e ele divide essas igrejas em igrejas da cruz e primeiras igrejas. As primeiras igrejas seriam aquelas igrejas que estão estável, estão num platô ou estão decrescendo. As igrejas da cruz são aquelas que são mais dinâmicas e estão crescendo. E eles encontraram um padrão de comportamentos que se repetiam tanto nas igrejas da cruz quanto nas primeiras igrejas. A primeira coisa que a igreja da cruz tem e a primeira igreja não tem é uma cultura bem definida, clara e que toda a liderança conhece. Por quê? Porque se eu não tenho uma cultura bem definida, clara e que toda a liderança e a igreja conhece, eu não sei para onde eu vou. Mas o que é cultura? Desculpa eu insistir nisso, mas para trazer pessoa que... Eu acho que é cultura... Eu brinquei aqui com o Gilberto Gil e tal, mas eu acho que cultura é isso, né? Eu tô tentando... A cultura, propriamente dita, ela se reflete em missão, propósito, valores e crenças. Tá? Só que não de parede, só que não de escrita, mas de forma que isso guie tudo aquilo que você faz ou que você não faz dentro da E igreja. vire o dia a dia das pessoas. Aí você Vire forma uma tudo. cultura. É o que as pessoas tudo vivem, ao né? redor disso. É isso. Isso guia tudo. Entendeu? Então, o Arthur, por exemplo, ele... E eu vou falar muito rápido aqui, em 3 minutinhos, o que é essa cultura pra gente, pra CB Rio. Missão, alcançar pessoas pra Jesus. Ponto. Propósito. O propósito que é o nosso porquê, é a força por trás disso tudo, que é o amor a Deus e o amor a pessoas. É isso, é o grande mandamento. Então você percebe, a missão é a grande comissão e o porquê é o grande mandamento. O amor a Deus e o amor a pessoas. Os valores são esses 5 que eu já falei. Seguir a Jesus, conectar-se com pessoas, investir tempo com Deus, servir em comunidade e viver generosamente. São os 5 valores lá da CB Rio. E as crenças, a gente entende que nós temos 9 crenças principais. E existem 3 níveis de crenças diferentes. Tem as crenças que a gente discute, e aí a gente senta numa pizzaria comendo e discute. Ah, quando Jesus vai voltar? Tá perto? É agora que tá tendo a guerra aí, né? Que tem a galera que tá falando que é agora, que tal. É daqui a 1000 anos, é daqui... Sei lá, a gente discute, a gente não vai, né, bater, falar isso e tal. A gente discute. Tem outras coisas que a gente defende. Então, por exemplo, a CB Rio defende mulheres no ministério. Se uma outra igreja pensa diferente, se uma pessoa vem de uma raiz diferente, tá tudo bem. A gente não vai brigar ou você não vai deixar de fazer parte da CB Rio por conta dessa crença diferente. Mas tem 9 crenças que a gente morreria por. Que aí é, a Bíblia é a palavra de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, somos pecadores, precisamos do perdão, né? E Jesus veio... Então, São as crenças inegociáveis. Cara, né? quem é batista, presbiteriano... Qualquer cristão vai ter crença. unidade nisso. Então, tem o propósito de gerar unidade. As crenças têm esse propósito de gerar unidade. Então, o que é cultura? É isso aqui que a gente falou, tá? Missão, propósito, valores e crenças. Acontecendo. Então, isso aqui nunca muda. Esses 4 aqui nunca vão mudar. Tá? Então, o que o Arthur, né, garante, tenta garantir e briga por isso, é que isso
tem sido vivido na igreja como um todo, em todos os lugares. E só para fechar aqui o raciocínio, é isso aqui que vai nortear tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer como igreja. Sim, é a estrutura da igreja. E é muito legal isso, essa visão, o partir da cultura, né? A gente tem caminhado muito próximo do pastor Josué Campanhã, até participou com a gente agora recentemente da Semana da Expansão do Planejamento que a gente fez, e cultura acaba sendo um assunto que a gente traz e que eventualmente entra, né, nesses debates, nessas conversas, e é muito interessante porque começar na cultura é fundamental. Tem uma frase que diz, né, que eu não lembro agora se é do Peter Drucker, é de algum guru do marketing ou do mercado, mas que a cultura come a estratégia no café da manhã. Uhum. Ou seja, se você... eu estou trazendo esse assunto porque eu me lembro muito do papo que a gente estava tendo com o pastor José Campanhã, que ele estava falando sobre isso. Ele, poxa, eu presto consultoria para muitas igrejas. E não adianta, o que a gente mais vê é pastor buscando método. Ah, mas qual é o método que eu vou implementar aqui? Ah, não, mas agora a solução é fazer dessa maneira. Ah, não, mas agora é célula, agora é grupo, agora é evento, agora é culto assim, agora é culto assado, agora... E esquece do principal, que é a cultura. Ou seja, ele faz todo o movimento para trazer um novo método, uma nova cultura. E por que não funciona? Porque a igreja não tem cultura. Porque a igreja não entendeu, né, eu acho que os valores, a missão, a visão. E Pedro, todo o resto isso aí, cara, isso é tão precioso, isso que você falou, que é exatamente o que a gente começou a fazer como igreja, que o Arthur é o responsável também, que a gente chama de CB Rio Association. Você quer explicar um pouco da CB Rio Association? Só voltando aqui, quando eu tenho essa missão clara, porque a CB Rio nem sempre teve essa cultura tão clara. Então, isso é importante dizer. Foi em 2020 que eu falei que teve aquele shift. Eu imagino que você pegar uma igreja começando e você já começar com essa estrutura é muito mais fácil do que você pegar um carro andando e ir trocando pneu enquanto ele está andando. Então isso gera muitas dores, isso gera muitos conflitos, isso gera... Mas a partir do momento que todo mundo entende, e esse é o meu papel, então... relembrar a todos, constantemente, os americanos eles falam assim, quando todo mundo disser pra você, porra, lá vem aquele cara chato da cultura, já ouvi, já sei tudo, é porque você tá começando. Quando todo mundo, aquilo tá no sangue, a hora que a gente precisa fazer uma mudança de estratégia, as pessoas sofrem menos. Por exemplo, a gente tá falando aqui, e falar de coisa prática eu acho que é mais legal, que se torna mais visual. Se o meu objetivo é alcançar o não cristão, e esse cara, ele chega na minha igreja e ele não tem lugar para estacionar. Depois ele estaciona e não é visível como que ele entra no templo. Depois ele entra no templo, ninguém o recepciona. Depois ele é recepcionado, mas ninguém mostra onde ele tem que sentar, ou a igreja está muito lotada. Os próprios cristãos, a gente está fazendo uma coisa que lançou o culto das 9 da manhã, porque o das 11 estava lotadíssimo. E a gente está pedindo para que quem é crente vá no das 9. Para liberar espaço. Isso já é uma mudança de cultura. Mas a pessoa só faz isso se ela entende o porquê. Isso. Exato. Isso até é cultura. Isso. E aí, Isso é cultura. Aí o cara entra, senta lá, ele não conhece ninguém, ele tá sem graça, ele senta lá e ele ele é convidado a levantar e cantar uma música que fala, músicas que a gente, significam muito pra gente, mas que pra ele não significa nada às vezes. Músicas que falam sobre, por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Ele vem saltando pelos montes, seus olhos são como fogo, incendeia, Senhor, a sua casa. Sai correndo. Pra mim fala muito isso, mas pra esse cara não fala e não alcança e não prepara o coração dele. Teve uma música recente que a gente tocou, e aí não é criticando a música, eu gosto da música como cristão, mas de novo, pensando no não cristão, não faz sentido, né? Que Yahvé, Rafa, Elohim, Adonai, o cara... Que nomes que nomes são esses, né? Para o cara não faz sentido. E aí depois ele pega um momento de dízimo, onde ele sai com a sensação de que eles querem algo de mim. E a gente também está mudando isso. A igreja está buscando transformar isso em um momento de generosidade. Generosidade não é só financeira. Generosidade, eu não quero nada de você, não. Eu estou te dizendo o seguinte, você se sentiu abençoado? Você está sendo transformado dentro da igreja? Isso é porque tem outras pessoas sendo generosas. Vocês estão colocando isso depois do culto?
Ou não? Porque eu sempre, A gente está eu sempre me fazendo algumas perguntei isso. mudanças. Em uma delas, a gente pretende fazer isso em um dos nossos cultos, é colocar um momento bem breve sobre generosidade porque após o culto. é justamente isso. Eu pensando na pessoa que tá tentando entender o que tá acontecendo, ela já vem com esse pensamento, vão tirar dinheiro de mim. E aí você tem um louvor do Yahvé, Sim. seguido de pedir o dinheiro de mim. É. Então, ou seja, ela já se bloqueou, aí depois você vem com uma palavra pra ela. O Você nosso, fecha pra o poder... nosso sonho é não precisar ter esse momento. Nos Sim. cultos. Dado o entendimento que Dado é o difundido. entendimento amplo, a gente quer chegar, talvez, Estamos caminhando. um para ano, isso. 2 anos à frente. A gente quer que não tenha mais momento de dízimos e ofertas dentro do culto. Mas esses dias eu comentei, acho que foi aqui. O bispo André Rangel, da Nova Vida de Campinho, aqui no Rio. Ele tem uma cultura também maravilhosa, né, Muito Pedro? legal, é. E quando chega nesse momento, ele faz antes do culto, né? Mas ele só fala assim, gente, chegou a hora então da gente adorar a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Sabe o que o pessoal faz? Todo mundo batendo palma. Todo mundo já virou cultura, isso é cultura. Já virou cultura da igreja, então o novo convidado fala, o pessoal gosta de fazer isso aqui pelo jeito, né? E aí ele desce, ele mesmo recebe os envelopes. Tudo muito simples, cara. Um jeito gostoso, sabe, de participar. Mas o simples isso é o cultura. ideal. Simples. Nós transformamos a igreja em bichos complexos, difíceis de se entender, Mas- difícil de caminhar. Eu vou puxar uma palavra que eu falei antes aqui, que o Juninho também comentou, que é a intencionalidade. Eu acho muito legal quando a gente é intencional, porque tudo parte do princípio de que precisamos alcançar Exato, o não convertido. exato. E aí eu tô tomando aqui o energético aqui, eu lembrei do Eduardo falando, contei pra vocês um pouquinho, né, lá da Reino, Você lá vai ter em certeza Balneário. que ele tá pagando aqui pra gente. Pois é, cara, mas Compre. Jequiti pro Jequiti. você sabe, né? Vai aparecer na tela, às vezes, Piscando, né? Eu acho que nem vem de fora isso. Mas o que eu acho interessante, cara, é que ele conta, porque ele foi pastor itinerante por mais de 20 anos. E aí ele falando que quando Deus chamou ele, falou, cara, agora você abriu a igreja. Ele começou esse movimento tem 3 anos, né? E a igreja, graças a Deus, lá, pô, tá crescendo. Muito parecido com tudo que a gente tá conversando aqui, a visão da igreja lá, por isso que eu tô me lembrando muito. Mas tô lembrando uma fala dele que é muito engraçada. Ele falou, rapaz, eu tive que reaprender a pregar. Porque eu só pregava pra crente. É isso. E Deus não me chamou pra crente. Então a gente começou a, intencionalmente na igreja, para de falar varão, para de falar. É. E aí, um monte de coisa que eles fazem, né? Você falou do estacionamento, eu me lembrei, a gente comentou até na semana da expansão agora que a gente estava falando sobre planejamento ministerial para 2024, e a gente convidou o pastor Eduardo para conversar com a gente. E eu estava lembrando de uma prática. Eles têm, por exemplo, uma das práticas que eles têm que é extremamente intencional, é na recepção, eles começam o culto meia hora antes, para fazer um momento de relacionamento entre as pessoas, e eles servem chazinho, energético, Legal. etc. Por quê? Porque eles viram numa pesquisa que uma pessoa que está segurando alguma coisa na mão, ela se abre mais para conversar com outras. Legal. Olha a intencionalidade. Olha só que legal. E aí, Cara, não isso satisfeito em fazer isso, o que eles fazem? Eles anotam o nome da pessoa e falam o nome da pessoa alto. Tipo o Starbucks, você chega lá, fulano. E aí, por quê? Pra entregar ali ou a água, e tem alguém o nome servindo. dela, né? Ela foi percebida ali de Porque alguma quem forma. tá em volta, que é cristão, tá ouvindo. Ah, aquele ali então é o João. E aí ele chega pra uma pessoa que tá mais aberta, que ele já sabe o nome, e se apresenta e começa a conectar. E convida a pessoa para participar de algumas atividades na igreja, que são áreas de voluntariado, que eles chamam de área verde, que é o seguinte, qualquer um pode participar. Ah, não, vamos entregar comida para pessoas na rua. Cara, o cara acabou de chegar, o cara é de outra religião, o cara ainda não... O que eles fazem? Cara, você pode participar com a gente. Eu achei isso muito interessante, porque isso quebra uma série de paradigmas, né? E, na verdade, o que eles estão fazendo caminha com a gente, porque caminhando com a gente, vocês vão conhecer a Cristo. E aí, quer dizer, Legal. eles trazem a pessoa para caminhar junto e no caminhar eles estão, Então, de alguma forma... Eu achei isso muito interessante. O Andy Stanley, ele fala o seguinte, ele fala, você não pode ofender o não crente antes que ele seja ofendido pela mensagem. Olha só. Então, o cara chegou, não tem lugar para estacionar, cantou uma música estranha, pediram dinheiro para ele não tem lugar para ele sentar. Ele já chega na mensagem fechado. O Espírito Santo age, o Espírito Santo faz o que ele quiser. Mas o nosso papel É facilitar. é fazer a nossa parte. Tá. Então, Preparar um lugar para o agir do Espírito Santo. É o nosso papel, né? A e gente perceba prepara um bem, lugar. eu estou dizendo para que ele possa ser ofendido na mensagem. Aham. Porque eu não virei uma igreja liberal. Eu não vou me amoldar ao mundo. Eu vou dizer a verdade. Isso aí. Mas eu quero que o não cristão chegue nesse momento o mais aberto. O mais aberto possível, feliz, né? O mais...
E o nosso objetivo, é óbvio, o primeiro é que ele se converta, mas o segundo é que ele volte no domingo seguinte. E o segundo objetivo é que ele volte no domingo seguinte e traga alguém com ele. Para que esse cara... Pô, você imagina, se o cara ele fala, pô, eu não concordei com isso, ou não cheguei ao ponto de me converter, mas o ambiente é tão bom, e eu gostei tanto de ir lá, que eu quero ir de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de Ô novo. Pedro, tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu já vira e mexe quando eu vou em outra igreja, eu prego sobre isso, e é algo que a gente usa muito também, que é a explicação das duas cruzes. Cara, isso pra mim diz exatamente a nossa jornada como cristão dentro da igreja. Tá, então vamos lá, que esse tem 4 garrafinhas aí, vou usar as 4 garrafinhas. Pode pegar. Aí, sede em ganhar vidas, pronto, isso mesmo. Então a gente tem aqui esse primeiro cara, que é um explorador. Foi a convite de alguém. Ou tá passando por um problema. Ou soube que ele tem uma igreja e, sei lá, quer conhecer. Então, um explorador, no bom sentido, assim, foi lá explorar, foi ver o que é. Foi ver se é legal. Esse cara tem contato com uma palavra relevante, com, sei lá, um estacionamento, pessoas que receberam ele bem, pessoas que guiaram ele. E foi muito legal um exemplo disso aqui, uma judia que eu conheci na academia, né? E a gente tem um Smart Fit que a gente malha aqui, a gente chama de CB Fit. A igreja toda malha naquele. E aí eu e umas outras pessoas convidando essa moça pra ir pra igreja e tal, não sei o quê, e ela foi. E ela chegou emocionada na segunda-feira, depois na academia, e falou, cara, eu me senti tão bem lá, me receberam tão bem, me disseram onde eu tinha que sentar, e eu não perguntei nada. Ela falou isso pra mim. Então, assim, a pessoa se sente bem, e ela vai e tudo mais. Ela tem contato com uma palavra relevante, e aí, beleza, ela toma uma decisão ali. Ela conhece Jesus, se entrega pra Jesus, e aí ela ultrapassa uma barreira que tem aqui. E essa barreira que tem aqui é uma cruz, que é a cruz da salvação, é a cruz da graça, é a cruz do sei lá. Então ela se entregou pra Jesus ali. Beleza, então ela veio pra cá. Agora ela é uma nova criatura, né? Todas as coisas já passaram, tudo se fez novo, tem uma nova natureza ali. Beleza, o Espírito Santo ali, queimando dentro dela e a transformação acontecendo, e legal. Agora não tem nenhuma barreira e essa pessoa entra num processo de crescimento espiritual. Então é um processo de conhecimento. Ela se conecta com pessoas, ela começa a servir, ela começa a entender qual é o princípio do dízimo, por que eu devo, né, ser generoso com as minhas finanças também. E aí essa pessoa começa a crescer espiritualmente. Você concorda que talvez 80% ou 90% dos cristãos hoje entendem que acaba aqui? Sobre o meu crescimento espiritual, sobre a igreja me atender nas minhas necessidades, sobre eu poder... Por exemplo, lá na igreja, os músicos, a banda é contratada. São cristãos e tal, beleza, mas são contratados. E aí alguns músicos lá da igreja, tem lá no Kids, nos Jovens, tem outros espaços, tem outro culto lá na quarta... Tem espaço ali ainda pra pessoa... Mas a pessoa saiu da igreja porque falou assim, cara, eu não se eu não toco aqui, eu vou mudar de igreja. E assim, tá tudo bem, porque continua numa igreja, não tem muita crise com isso. Só que a pessoa entende que a igreja tá ali só pra atender o hobby dela, onde ela gosta de estar, onde ela quer estar, onde tem um curso que atende aquilo que ela quer ouvir, onde a pregação atende ela. Então tudo sobre ela. Tudo sobre o próximo. Não sou eu servindo, né? A igreja me servindo. Não, é o meu hobby. Geração do mimado. Né? Sabe, é o meu hobby, as minhas coisas, é meu... E aí, o problema é que essas pessoas são as que viram críticas, são os consumidores de igreja, que pulam de igreja em igreja, criticando pastores, criticando igreja. Se chega alguém na sua igreja, pastora, e tá ouvindo a gente... Sommelier de sermão, né? Pô, se chega alguém criticando a igreja que ele saiu, já acende um sinal amarelo ali, cara. Já, cuidado com essa pessoa. Então, beleza. A gente acha que acabou aqui. Só que existe uma outra cruz. Existe uma outra barreira aqui. Que aí é um processo que eu chamo de maturidade espiritual, jornada de maturidade espiritual, aí santificação, aí vários nomes para isso. Mas processo de maturidade espiritual, em que se a pessoa entende que ela precisa ultrapassar essa barreira, e eu chamo essa barreira aqui, essa cruz aqui, de cruz da rendição, é quando a pessoa entende que ela precisa se render para Jesus. E que não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E o que isso significa na prática? Não é mais sobre mim.
A igreja não está aqui para me atender. A igreja não está aqui para atender os meus hobbies ou aquilo que eu quero de conteúdo ou o que eu quero. Mas é através de mim para alcançar mais pessoas. Então, aí eu brinco, Você né? eu sou igreja, né? Entender exato. isso, né? Eu sou igreja. Eu já sou salvo, brother. É. Eu já tô salvo, já sou salvo, já tô aqui, já tá. É isso. Agora a gente precisa alcançar mais pessoas. Então, quem é a pessoa mais importante do nosso final de semana aqui, desses 4? É isso aí. É o não crente. É o cara que veio explorar, é o cara que veio conhecer. Então, quando a gente deixa de falar alguma palavra meio, né, cristã ali, uma palavra meio... Vamos entronizar o nome, entronizar, o gasofilácio, né? É pensando nesse cara aqui. Só pensar é a jornada É por amor. Se for parar pra pensar, é por amor. É a jornada de amor, Paulo. cultura. Né? É a jornada de Paulo. Você vê da queda ao cavalo até chegar aqui e falar, cara, tudo é Não pra há mim. sobre Virou mim. esterco. Ó, ou é ele, ou uma outra coisa o rei muito pra mim é importante. lucro. Enfim. Quem é a segunda pessoa mais importante daqui? É o novo convertido. Porque é quem convida. Quem mais convida nas igrejas é o novo convertido. Se você não tem visitante e não tem novo convertido, a sua igreja provavelmente está estagnada. Então são essas 2 pessoas mais importantes. Qual é a terceira pessoa mais importante? É a pessoa madura, que entende que é através dela. Sim. E nessas pessoas aqui, a gente precisa focar 80% do nosso tempo. E a igreja precisa entender que isso é um processo, né? Porque É um senão processo. você pega essas 3 aqui, tenta colocar a goela abaixo num culto de domingo e achar que foi passado. Não, fiz, não responderam a altura. É. Então o problema é a igreja, né? E olha, essa pessoa aqui, quando ela para aqui, quando ela fica estagnada aqui, ela tá criticando, ela tá reclamando, tá? E quem que a gente acaba dando 80% do nosso tempo, da nossa atenção? Pra isso, Pra esse aqui. Isso aqui, esse cara aqui, a gente sim tem que ajudá-lo a entender o que é a igreja. A chegar no lugar de maturidade espiritual. E a cultura serve pra isso. A cultura serve pra gente entender essa jornada e guiar as pessoas através dessa jornada a ter maturidade espiritual e continuar alcançando e fazer isso aqui acontecer. E a cultura serve pra isso. E aí a gente entendeu que isso é tão urgente, isso é tão precioso a mensagem do evangelho, as boas novas são é urgente, é muito urgente. Tem pessoas morrendo, tem pessoas aí precisando e a gente não fala, a gente não prega. Esse é o ponto que eu queria chegar também, porque infelizmente a igreja ela entende depois, a missão é nossa. Aí o diabo vai e copia, aí a gente copia do diabo. Não quero parecer que tô né, falando da igreja aqui, mas só para falar da questão de cultura. Tenho falado isso em palestra, inclusive, né, tentando explicar a cultura, e eu falo, olha, a cultura, na verdade, é o que? A gente reclama hoje que o Brasil tá assim, tá assado, e não tem mais valores da família, e aborto, e etc. Mas a cultura que nós vivemos hoje é o somatório, a multiplicação da disseminação de valores que estão em tudo quanto é lugar. Então o diabo, ele pegou isso, que a gente está falando tanto de cultura aqui, e ele pegou, usou inclusive ferramentas, né, que a gente está falando aqui também de tecnologia, o uso disso, né, e se você for ver na internet, TikTok, Instagram, tudo, há uma disseminação de valores que não são bíblicos, não são cristãos, sendo colocados, discipulando os nossos jovens, nossas crianças, e aí que gera um comportamento. Então, ou seja, o efeito de desconstrução da família, de paternidade, etc., é basicamente a cultura de Satanás acontecendo. Então, ou seja, ele pegou e falou, quais são os valores que eu vou colocar aqui? Coloquei. Tá lá, tem os influencers, tem algumas fanqueiras, tem outro sei o quê. Vou colocar esse pessoal para poder disseminar os valores. E aí isso vai formar uma geração que tem uma cultura que não é bíblica. E você ou seja, era nosso, já pegou e agora a gente está tendo que olhar lá, caramba, agora a gente tem um risco. Exato. E a gente tem que fazer, né? Você falou de uma palavra muito legal que é comportamento. E a dificuldade, às vezes, é as pessoas entenderem que os valores são comportamentos. Os valores implicam em comportamentos. Então, valores, família. Isso implica em que comportamento? Não pode ser só uma faixinha. Não é. Valores é o quê? É o estar conectado, é o investir tempo com Deus, é o ser generoso. São coisas que são práticas. Então, assim, você estabelecer uma cultura não é fácil.
Precisa de tempo, precisa de pessoas ali contigo, te ajudando, acompanhando. E implementar essa cultura é mais difícil ainda. E a gente entendeu que isso é muito complexo. E a gente teve ali a Eagle Brook Association, né, auxiliando a gente muito nisso. Então, mensalmente, eu tinha encontro com eles online. Eles deram um apoio muito grande pra gente durante 2 anos. Ainda dão. Ainda dão, na verdade, mas eu entendo, depois de 2 anos a gente conseguiu entender onde a gente estava. E agora a gente está começando a praticar de verdade a cultura ali na vida, na prática da igreja. Até então foi a gente tentando entender e mudar algumas coisas, etc. E processando a informação, Exato. né? Tem isso também, né? E aí a gente entendeu que isso é tão importante, tão urgente, que o Arthur, né, entra com um papel tanto interno, que é esse de guardião da cultura, quanto externo. E esse papel externo que o Arthur tem, que é a CB Rio Association, é ser um hub da Eagle Brook Association. Ou seja, o que é isso? É a gente trabalhar com igrejas que estão estagnadas ou decrescendo, para a gente poder ajudar elas, basicamente, a definir uma cultura e implementar essa cultura. Sensacional. E a partir da definição e implementação, cara, todo o resto acontece. Vou aproveitar aqui, porque eu acho que... Bom, para quem... Vocês estão participando aqui com a gente hoje pela primeira vez, a gente tem um momento aqui no nosso InChurchCast, que é o momento da X-Mission. Então, dentro do que a gente faz aqui como InChurch, a gente tem um braço, que é o braço de estratégia, né? Estratégia e capacitação, que é esse ambiente da X-Mission. E que a gente busca dentro desse momento aqui. Eu acho que a gente já está fazendo isso naturalmente, porque a gente avançou numa série de dicas práticas, né, do que fazer, do como fazer. Eu acho que a gente está abordando esse assunto de uma maneira que já está sendo muito relevante para quem está ouvindo. Mas o momento X-Mission é isso, né? É o momento em que a gente está ali tentando ser mais objetivo ainda e trazendo ali quase que um passo a passo ali, né? Um checklist, exato, para a pessoa que está assistindo a gente poder, de alguma forma, tomar ali algumas atitudes. Né? Por onde começar? Já entendi, gerei consciência, preciso dessa cultura. Por onde começar? O que vocês fizeram para iniciar? Eu ia perguntar, bem por aí mesmo, e o que eu ia te perguntar, Arthur, até... Porque eu estou imaginando aqui, o tanto de pastor que viu aqui, falou, pô, legal, Arthur, então ele é líder da cultura da igreja, ele é guardião, a gente já falou sobre o que é cultura, mas se você tiver que definir na prática, fala, cara, o que eu faço no meu dia a dia para estabelecer essa cultura ou para ser esse guardião? Você citou, por exemplo, que uma das coisas que você faz é, poxa, eu avalio o culto. O que mais que você faz que você poderia compartilhar aqui agora que um guardião da cultura deveria fazer, uma pessoa que está cuidando da cultura da liderança deveria fazer no dia a dia da igreja, para a gente tentar deixar bem prático, para quem está assistindo a gente, como o Sidney disse, saber talvez por onde começar. Talvez eu não vou ter um Arthur lá agora do meu lado para me ajudar, mas pô, eu tenho um João aqui que, cara, poderia talvez ter esse perfil e me ajudar com essa dinâmica do que o Arthur está fazendo. Como é que seria isso? São 2 coisas. Eu vou primeiro te responder o que você falou. Meu papel passa muito, primeiro, para garantir que todos conheçam a cultura. Isso não é trivial. Então a gente tem treinamentos recorrentes com todos os ministérios. A cultura da igreja. A cultura da igreja. Uma vez estabelecida. Todos os ministérios, todos os voluntários. Quando você fala recorrente, qual é a recorrência? Vamos tentar ser mensal. Mensal. Todo mês eu tenho treinamento de cultura. É o que vocês falaram, né, pessoal? Mas vou ver isso de novo. De aí novo, que tá começando. de novo. Aí, os americanos falam que o papel dele e da liderança da igreja nós temos CROs. Os CEOs, né? CRO, que é Chief Reminder Officer, né? Que é o responsável por relembrar as pessoas o tempo todo. Como é que é? O óbvio precisa ser dito, né? A gente fala muito isso aqui, né? O segundo ponto, muito importante, é garantir que os ministérios estejam dentro da cultura. Porque, mais uma vez, a gente era uma igreja que não tinha esse foco, que não tinha esse padrão, e você mudar o mindset da galera. E você tem líderes maravilhosos dentro da igreja. E que compram a ideia. Mas o cara compra a ideia e depois leva-se um tempo ruminando aquilo até que aquilo mude as ações dele. Exato. Então, meu segundo papel é estar junto com esses líderes, dizendo, ó, isso aqui, esse evento, ele está dentro da nossa cultura? Essa ação, ela está dentro da nossa cultura? Esse movimento, ele está dentro da nossa cultura? Se não, vamos alinhá-lo para ele ficar dentro da nossa cultura? Legal. E isso é um trabalho constante, diário, e que a gente está... Obviamente eu não faço sozinho, tem um time que trabalha comigo,
E toda a liderança hoje da igreja, ela comprou depois de anos do Juninho trabalhando e falando e lutando. Isso pode, porque a gente está falando de uma realidade de uma igreja com, se falar aí, 2, 3 mil pessoas, 3.500 pessoas, sei lá quantos estão crescendo pra caramba. Então, de uma igreja grande, de uma igreja com uma boa estrutura, etc. Mas a gente sabe que tem muita gente que está vendo aqui a gente hoje que está 50 pessoas, 100 pessoas, talvez em outros momentos com mais ou menos pessoas ali para ajudar, mas esse é um tipo de atividade que pode começar do próprio pastor. E esse é o melhor momento. Exato. Enquanto a igreja tá pequena ou nova, é mais fácil de você conseguir do que você cresce pra caramba e depois fala, gente, vamos mudar nossa maneira de pensar a igreja. Nós não somos isso, nós somos o que eu vou falar agora. Pra gente foi muito difícil. Pra gente foi difícil fazer esse processo. Ainda bem que a gente tinha alguém junto com a gente. É muito importante você ter alguém junto ali te ajudando. Porque é um processo que não é fácil. Você fazer o processo, a cultura ser conhecida por 10 pessoas, 15, 50, é muito mais fácil do que 3.000. Então, a igreja menor, eu acredito que ela tenha mais ferramentas, ou é mais simples, mais fácil, do que para uma igreja muito maior. Então não vejo isso como um problema. E aí, um segundo ponto que eu queria colocar, que o Juninho começou aqui, é da mesma forma que os americanos nos apoiaram muito e apoiam, porque eu continuo tendo essas reuniões mensais, anualmente a gente vai visitá-los, eles vêm uma vez por ano ao Brasil, passam 3 dias aqui, e aquela que a gente estava conversando aqui antes sobre generosidade, eles são muito generosos, eles fazem questão deles bancarem tudo, da vinda deles e do treinamento que eles dão. E a gente abre, com eles pagando, para que várias igrejas venham ouvir os caras. Muito bom. 3 dias ali, os caras dizendo como eles fizeram, como eram, para onde foram, como fazer. E é sobre cultura. Cultura, 3 dias de cultura na veia. E depois disso, a gente escolhe algumas dessas igrejas e a gente faz um acompanhamento de 2 anos com elas. Que legal. E esses 2 anos eu tenho um time que a galera vai. Todo mês a gente tem reunião com os pastores, a gente visita as igrejas, a gente acompanha os caras. Em troca do quê? Nada. A gente não pede nada, assim como eles não pediram nada da gente. Em maio agora a gente vai ter outro evento desses. Legal. Então, todo e qualquer pastor sênior de igreja que quiser vir, quiser trazer o time, é de graça. Já tem link de inscrição? Ainda não, dezembro vai ter. Deixa eu juntar o que eu estava conversando com o Josué Campanhã. E a gente vai fazer um evento de uma semana chamado Laboratório da Visão, que é justamente para auxiliar você que está aí a visão, cultura, ou seja, uma semana para você botar no papel e depois começar a tirar do papel, né? E aí eu queria talvez juntar, ou seja, essa semana ter participação de vocês ajudando também, te receber, fazendo esse laboratório junto. Legal. E aí você já quiser também se inscrever, o pessoal vai colocar o link do grupo, você já entra no grupo do WhatsApp, quando começar as inscrições você vai ficar sabendo. Então, o Laboratório da Visão, então vocês com o Juninho, com o Arthur e Josué Campanha. Já aceitaram. Já aceitaram. Sempre assim, sempre tá gravado. Tá gravado. A gente entende que isso é muito urgente, cara. Sim. A gente entende que isso, a partir do momento em que a gente conseguiu entender, conseguiu modular qual seria a cultura que fazia sentido pra gente, né, e pra Igreja de Cristo, e colocamos em prática, cara, tudo mudou pra gente. E eu estava comentando aqui antes da gente entrar, porque, poxa, a gente trabalha com um volume muito grande de igrejas e a gente tem visto essas similaridades, esses movimentos acontecendo em alguns ministérios que às vezes tem as crenças menos importantes diferentes e as mais importantes alinhadas, mas isso que a gente está conversando aqui é algo em comum que está acontecendo nas igrejas que estão crescendo, que estão de alguma forma, né, alcançando mais vidas, sendo mais relevantes. E eu acho isso incrível. Então, assim, existe algo realmente nesse trabalho, nessa maneira de se trabalhar, né, de se organizar, que fala de essência, né, de algo que é essencial e precisa estar permeando ali uma igreja, uma organização, esse conjunto de pessoas em prol desse grande objetivo, que é ganhar vidas e fazer discípulos. Né? E no primeiro treinamento que a gente teve, a gente contou com igrejas dos mais variados perfis. Sabe, desde batista, né, que a gente é batista, presbiteriano, Nova Vida, Assembleia, então tem vários perfis diferentes e faz sentido para todo mundo, porque a Igreja de Cristo, e de novo, aquelas crenças periféricas, no final aquelas crenças periféricas, cara,
sabe, não fazem diferença em relação à necessidade de você estabelecer uma cultura. Exato. Em você trabalhar focado nisso, em tudo aquilo que você faz. Vou tirar uma estratégia aqui para facilitar o entendimento. Mas para tudo aquilo que você faz como igreja, partir disso e não o contrário. Entendeu? Porque isso tudo vai alinhando a igreja e vai dando direção para todo mundo caminhar no mesmo sentido. O que me emocionou muito quando eu 2 anos atrás, o ano passado, acho que eu passei um mês lá nos Estados Unidos nessa igreja, e eu conversei com todos os níveis de liderança lá, desde o pastor executivo, diretores, líderes, staff, voluntários. Então tive a oportunidade de investir bastante tempo com eles ali, e é impressionante como o coração de todos eles bate na mesma frequência. Alinhado, né? E americano é um bicho naturalmente frio, né? É frio. O americano é mais frio. E quando eu falava... De Minneapolis, então, que é nórdico, né? Uma cultura nórdica. Quando eu comentava com eles que o que a gente estava fazendo aqui, né? As vidas que a gente estava impactando. A gente, na época, em agosto, tal, a gente tinha alcançado 1000 vidas até então para Jesus e tudo mais, cara. Alguns deles emocionados, chorando. Ao invés de falar, aqui a gente alcançou mais, aqui a gente alcançou 8.000, aqui a gente... A visão de reino, né? Cara, é isso, é sobre isso. Sei lá, é muito diferente, sabe? E isso parte da cultura. Sim. E eles têm na igreja não uma cultura que é reflexo da cultura americana. Porque eles são muito calorosos. Eles são muito abertos, eles são muito... O que é diferente do americano? Que tem várias barreiras até você conseguir alcançar o cara. E lá não, lá eles têm proximidade, uma generosidade, e isso vem da cultura da igreja, vivendo através de todos aqueles que fazem parte da igreja. Ou seja, a cultura do reino. Cultura do reino. É isso. Gente, tá chegando o horário aqui, mas a gente estava batendo um papo antes aqui que eu acho que é bem interessante vocês comentarem algo que tanto reflete em algo que a gente fala muito, que é sobre a questão de intencionalidade, sabe, a gente falar sobre jornadas também, né? A gente tem aqui a nossa missão é isso, ajudar a igreja a atrair, cuidar, capacitar para que haja expansão sem evasão. Isso. É isso que a gente faz. E a gente tem falado muito, por exemplo, tem uma missão na X-Mission, que é justamente isso, é a parte de eventos. Por que a gente tem evento dentro da plataforma? Porque a gente acredita que o evento ele tanto serve para atrair, então você faz aí um congresso de homens, mulheres, ele serve para atrair e ele serve também para capacitar. Pode ter um evento que está capacitando pessoas, mas a gente precisa ser intencional nisso. O sucesso do evento não pode ser, lotou. O evento. Tem que ser. O sucesso do evento foi, agora nós temos tantas pessoas numa trilha. Tem um próximo passo, né? Sim. E aí, misturando isso com a cultura da igreja, de ser intencional, de, olha, eu não vou mais focar em evento por fazer evento, né? Mas sim, o que o evento traz, vocês estavam comentando sobre isso, o sistema de aprovação em atividades que vocês fazem lá. Queria que você comentasse um pouco, eu achei fantástico. O Arthur é o cara disso. É verdade. E o pior que eu gosto da parada. É o cara disso, porque... Presta atenção nisso, gente, que eu achei muito bom. A gente trabalhou recente agora já no nosso planejamento de 24, né? E aí até pedi pro Arthur, falei, cara, mergulha nisso com tudo pra gente conseguir, né, realmente aplicar bem isso. A gente conseguiu aplicar, tem conseguido cada vez mais. E aí, acho que isso, vou deixar o Arthur falar, que ele fala melhor que eu, mas... E é muito mais inteligente que eu, cara. Ele é muito mais capaz. Estejam com pessoas mais inteligentes e capazes que você. Se perguntar sobre os astecas, ele sabe tudo dos astecas. Ele é o cara fora de série. Igual eu, sou mais inteligente que o Pedro. Mas que ele bateu a cabeça? Mas isso tem a ver com a intenção... Normalmente os mais baixos são mais... Pronto. Não, a teoria maluca dele, vai. Falta ar. Falta ar. Desculpa, gente. Mas você falou de intencionalidade. Isso que o Arthur vai falar é sobre intencionalidade junto com foco. É uma intencionalidade focada. Então isso eu acho muito interessante. Porque tem intencionalidade, você pode ser intencional e... Com coisas... Sei lá, ir para 1000 direções diferentes. Né? A gente entende que a cultura leva para uma direção. E isso que o Arthur vai falar é uma intencionalidade que tem o foco em caminhar nessa direção. A gente entende que se não tiver foco, você perde o processo, você perde a cultura.
E aí existe uma teoria, que é a teoria do ouriço, que eles explicam o seguinte: o ouriço é um animal bobinho, sem graça, não tem muito a oferecer, mas ele sabe fazer uma coisa muito bem. Ele sabe se defender. Bota ouriço aí na tela, gente. Só pra... perfeitamente bem. É um porco-espinho aí, nosso porco-espinho, mais ou menos. E aí eles fazem o comparativo entre o ouriço e a raposa. A raposa é um bicho muito esperto, a raposa é um bicho muito bonito, a raposa tem 1000 estratégias, e a raposa vai e volta, e vai e volta, e ela faz um monte de coisa. Mas o ouriço faz uma coisa bem, que é se defender. E a gente entende que dentro da igreja, as nossas igrejas têm um problema grave, sério, que é falta de foco. A gente quer atender todos os públicos, fazer todas as atividades, e na verdade o que você está fazendo é gastando recurso, estressando o voluntário e dando tanta opção para as pessoas que as pessoas não sabem o que escolher, o que decidir. E isso é fácil da gente ver. Senta para assistir um filme hoje, numa plataforma de streaming, e vê quanto tempo você leva para escolher. Tem tanta opção. A minha mulher fala, quando a gente vai ver filme, ela fala no carro para eu começar a escolher. Para quando eu chegar em casa, diminuir o tempo. Tem menos opções. Impressionante isso, Porque... né? Mas é A isso. locadora era mais simples. Era mais simples. Por que isso? Porque se você vira para a pessoa, e eu venho, sou de igreja a minha vida inteira, e venho de igrejas mais tradicionais, você tinha aqueles avisos, e o aviso era sempre assim, ó, vai ter o evento da família que você não pode perder. Vai ter o evento dos casais no mesmo dia que você não pode perder. Vai ter um evento sobre finanças para casais e família no mesmo dia que você não pode... Quer dizer, você não pode perder nada. E ao mesmo tempo você está dizendo pro cara que nada daquilo é tão importante assim. Se tudo é importante, Exato, nada é importante. nada é importante. E você divide o mesmo público para várias coisas diferentes. Você divide os recursos para várias coisas diferentes. E você divide os seus voluntários fazendo várias coisas diferentes. E no final o alcance disso é muito pior do que se você focasse numa única atividade que realmente vai impactar vidas, que realmente você vai botar seus recursos, então você vai fazer o melhor. Vai ser relevante, né? E que realmente os seus voluntários vão se sentir engajados em trabalhar. Então, isso não é nosso, obviamente, isso é uma teoria de mercado e que as igrejas americanas usam muito. Então, o que eles fazem? É um filtro de estratégia. E a gente aplica isso hoje nos nossos ministérios. Todo e qualquer evento ele precisa responder a 3 questões para que ele seja Evento aprovado. ou atividade. Qualquer atividade. Até Seja atividade de rotina. Ok. do dia a dia do cara. Primeiro ele precisa ser relevante. O que a gente entende por relevância? 80% ou mais da igreja vai participar. Com exceção Isso é um número a isso, mesmo. Se é um for número. 70, não tem. Não participa. Alguns deles têm potencial de, né? Porque você vai começar, por exemplo, uma estratégia de grupos. No início, talvez os 80 não participem, mas você tem um potencial de 80%. De 100, ok. Potencial de 100. Com exceção a isso, são crianças e adolescentes, que a gente entende que eles são públicos diferentes e precisam de atividades diferentes. Mas o primeiro 80% da igreja tem que se engajar. São dependentes também, né? Tipo, São- o pai tem que ir Exato. para poder... Sim. Exato. Ok. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu vou fazer uma atividade que eu não vou ter engajamento de 80% da igreja, eu não vou fazer aquela atividade. Não faz mesmo. Não E faz. não faz mesmo. Ou seja, E a gente tem já teve gestão. gente que saiu da igreja É. por causa disso, já teve gente que ficou brigada por causa disso. Mas é aquilo, conforme a cultura vai entrando, a pessoa vai Você vai entendendo entendendo. o porquê. Até E não porque- fica mais tão chateado com aquilo. E por essa questão de relevância, a gente deixou de ter, não deixou de ter o cuidado, mas a gente deixou de ter culto de homens, culto de mulheres, retiro de homens, retiro de mulheres, retiro de casais. Por quê? Culto de homens, qual o máximo percentual que você vai atingir? 50%. Da igreja? 50%. Porque é 50% do homem e 50% de mulheres. Assim. Entendeu? Mulheres, da mesma forma. Retiro de casais. Impossível. Ainda mais no tamanho, se a sua igreja é grande ou está crescendo, você não vai conseguir lugar nem espaço para ter um potencial de 80%. Então a gente não faz. Nos jovens, a gente consegue ainda ter um número de um lugar que a gente consiga ali ter 80% de potencial de pessoas. Ah, tá. Então se for 80%... Um evento para homens que vai atingir 80% dos homens, Não. é da igreja. Da igreja. É igreja. tá. Só adolescentes e crianças. Já fica bem difícil de propor algum evento. Ah, A segunda coisa não precisa ser só relevante.
Ele tem que gerar pertencimento. O que isso significa? Vai ter uma Hilson veio ao Brasil e pediu para tocar na CB Rio. As pessoas que vão lá, aquilo ali é um culto normal da minha igreja? Depois aquilo vai se manter? Não. Quem vai lá vão ser não cristãos? Dificilmente, vai ser gente crente. A pessoa, eu que estou indo lá, gero pertencimento à igreja? Não, porque aquilo é um evento externo, de fora, que não tem nada a ver com o meu cotidiano. Ou então, um outro exemplo, as crianças vão sair para ir para um parque. Às vezes pode ir 80% das crianças, mas aquilo ali gera algum vínculo com a minha igreja? É difícil de você mensurar isso. Agora, evento que aconteça na igreja e que ele tenha alguma ligação com os eventos que já ocorrem, eu tenho pertencimento. Uhum. E o terceiro é transformação. Eu posso ter 80% da igreja, pode gerar pertencimento, mas se eu não conseguir gerar transformação, eu não faço. Então é bem legal porque a gente já fez uma reunião de planejamento para tudo que vai acontecer no ano que vem. Todos os líderes, bate nesse filtro. Todos os líderes ministeriais apresentam os seus projetos e bate nesse filtro. Legal. No ano passado foi mais doloroso. Esse ano, os líderes que já estão conhecendo melhor a cultura, já estão absorvendo, eles mesmos já olham e falam, cara, já aplicaram o filtro. Não propõe. Já porque sabe que não propõe faz sentido. 2 eventos, enquanto antes o cara propunha 30. Ou seja, acaba gerando cultura, gerando foco também. E você isso, perde tempo você gera uma necessidade da galera pensar fora da caixa. Isso gera uma necessidade de você gerar inovação. Uhum. Ou seja, a gente tem, beleza, a gente não tem mais o culto dos homens, aquele ministério de homens que a gente conhece, né? Daquele jeito. Uhum. A gente não tem mais isso, mas como que a gente pode cuidar? A gente pode cuidar dentro dos grupos, que tem o potencial de 80% de pessoas? Pode. Então, dentro da estrutura de grupos, sejam os grupos que são da família, sejam os grupos que, às vezes, tem grupo que é só de homem, dentro da Como é que você vai estrutura de abandonar grupos, as pessoas? Né, você processo, não vai abandonar, né? você só vai inovar para você Exato. conseguir de forma focada e sem você desperdiçar energia, na verdade, você concentrando energias. Você faz coisas mais relevantes. Em uma direção, juntos. E que geram transformação. Tem um exemplo Exato. que para mim é muito bom. Sensacional. A minha esposa é líder do Kids lá da CB Rio. E aí, Kids tem evento pra caraca de Kids. E aí você tem, obviamente, uma capacidade de investimento da igreja diluída em muitos eventos. Uhum. Esse ano agora foram aprovados acho que 2. Você pegar toda aquela capacidade financeira que era diluída em 30 eventos e colocar ela em 2, você faz super eventos. Você faz um negócio que você realmente consegue atingir aquela criança que não é da igreja. E atingindo a criança, você atinge o pai, atinge a família. E não só isso, mas providenciar para cada final de semana cultos, né, e momentos ali das crianças memoráveis. Sim. Porque se você faz um monte de eventos, você faz bons eventos, mas uma recorrência mediana. Aquilo que é bom, mas não é constante, não é bom. Mas vamos lá, se a gente tem um grupo de homens e tem um líder dos homens e ele quiser fazer um evento para os homens, né? Então talvez não seja da igreja, seja um churrasco, alguma coisa assim. Aí ok, o que vocês estão falando que entra nesse modelo são eventos oficiais que usam a estrutura da igreja. Isso não é um evento da igreja. É um evento pessoal de amigos. Que ele quis estrutura da reunir. igreja, financeiro da igreja, voluntários da igreja. Se eu não tenho isso, eu não preciso. Eu quero ter um futebol do não sei o que, do tal. Cara, é porque gera. Organiza aí. O que eu tô pensando aqui também se gerar relacionamento, né? Sei lá, um grupo de homens. Você vai lá, faz um churrasco, faz um futebol, etc. Eles geram um relacionamento, que geram, né, tem uma multiplicação ali também, um vai chamando o outro. É algo eficaz também, porém você não precisa usar a estrutura da igreja para isso, né? Você acaba trazendo foco. Porque senão é o seguinte, aí você tem que preparar uma peça de marketing para divulgar. E aí você tem que divulgar isso no culto. Então tem momento no culto lá que você tem que parar para falar do futebol. E aí as pessoas vão pagar para algum lugar. Vão pagar para onde? Para a igreja. E aí o financeiro vai ter que separar qual é o dinheiro do futebol, vai ter que pagar o sítio, vai ter que... Olha a quantidade de coisa envolvida. Vários voluntários. E isso fora voluntários envolvidos, pessoas... Olha a quantidade de coisa para um futebol.
Então, assim, e o futebol, dentro do ouriço, né, dessa ferramenta, ela não faz sentido, porque não tem potencial de 80%. Transformação, talvez, gere alguma conexão ali e tal, beleza, mas baixa a transformação que acontece ali. Nenhum. E pertencimento nenhum. Então, pra gente, vamos fazer isso pela igreja, não. Você quer promover lá, né, nos grupos, chamar a galera do teu grupo, juntar com outro grupo e tal, não sei o quê, fazer um futebol no final de semana, cara, faz, leva a palavra, impacta e tudo mais, mas não vai ser a igreja que vai promover isso. Entendeu? A gente é refém, às vezes, da igreja ficar promovendo coisas que são de cunho. É muito sobre isso, né? Que a gente estava falando. É mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer. Ou seja, onde é que eu concentro meus esforços como igreja, e a gente está falando aqui agora de igreja e instituição, mas é o que você disse, não impede um membro que está ali engajado de, cara, vou fazer um futebol evangelístico. Por exemplo, e tá tudo certo. Um dos nossos porque líderes, tá alcançando vida. Um dos nossos líderes perguntou assim, uma das propostas foi, de fazer trilha trimestral com os líderes do meu ministério. A gente disse não. Aí eu falei, cara, isso é um não para institucionalizar isso. Mas se você quer ter um tempo de comunhão com a galera, você quer convidar a galera e ir com eles para fazer, faça. E vai ser legal, vai ser bom, mas, cara, não institucionaliza isso. Faça você como líder liderando pessoas, e se você acha que isso é importante para liderar pessoas, faça. Entendeu? Então, é um pouco dessa diferença. E quando o evento é evangelístico? Você está fazendo isso, ou seja, se for olhar, 80% da igreja, não vai, porque na verdade eu quero que venha de fora. Como é que é? O que a gente entende como evento evangelístico, né? A gente tem um evento evangelístico muito, muito formatado na nossa cabeça, que é ir na rua, distribuir panfleto, abrir um cartaz no sinal, ou distribuir uma bala com um dizer, ou a gente tem um pouco desse modelo de evangelismo aí entranhado na nossa cabeça. O evangelismo que mais funciona, que é mais eficaz, é relacionamento. É relacionamento. É 1 a 1, é no meu trabalho. A gente faz alguns eventos que são evangelísticos. Por exemplo, no ano que vem a gente está planejado de fazer um que é um festival, em agosto. O que a gente quer nesse festival? A gente não vai convidar nenhum nome conhecido. A gente não vai fazer nada de pra crente. A gente vai convidar a nossa comunidade, os prédios que estão ao redor da igreja, os moradores, para poder ser evangelístico. Isso vai acontecer o quê? No final de semana. Num culto normal. Então vai ter um esforço de divulgação pré-evento que 80% da igreja vai participar, que vai gerar transformação e vai gerar pertencimento. Sim. Entendeu? Então a gente também olha, no evangelismo a gente também olha para essas questões. Ou seja, em cada evangelismo, então, mesmo sendo um evento, qualquer outro, uma ação, etc., aí 80% da igreja precisa estar lá. É isso? Não precisa estar lá, mas tem um potencial de fazer parte. A gente estimula que as pessoas evangelizem por si. É porque a gente é muito refém da igreja para fazer as coisas. Sim. Você não precisa ser refém da igreja para evangelizar. Os jovens não precisam ser reféns da igreja para se juntarem e irem para a rua evangelizar. O melhor dos mundos é você... Ou no dia a dia do trabalho. Ou seja, no dia a dia dia lá no do trabalho, em vez de evangelizar, você fala, cara, qual é o evento da igreja que vai ter para poder eu chamar essa pessoa? Exato. Aí você fica preso. Vai ficar preso. A Fica ideia dessa estrutura, né? É uma igreja mais leve, mais simples. Legal. Toda vez que eu crio superestruturas, toda vez que eu encho a agenda, a mensagem que eu passo é diferente daquela que eu falo. Porque se eu viro para você e falo, você tem que se dedicar à sua família. Você precisa cuidar da sua família. E você precisa alcançar pessoas. Você precisa ter tempo de qualidade com seus filhos e com a sua esposa. Mas olha, você que é voluntário, a gente tem atividade a semana inteira, eu espero que você esteja aqui. Domingo também, o dia inteiro aqui. Quando que você vai ter tempo? Não tem coerência, né? E como é que você vai alcançar pessoas, convidar pessoas para a igreja se você não tem tempo de ir no happy hour do teu trabalho? E você não tem relação com pessoas que são do mundo, porque você só vive com as pessoas que estão Só vive com as pessoas da igreja. Com teu vizinho. Vocês conhecem o vizinho de vocês? Sabe? Vocês já chamaram eles para jantar na tua casa? Não. Já foram intencionais para poder... Eu comecei a fazer isso. Eu fiz isso com um vizinho meu. E ele frequenta a igreja hoje lá. Sabe? Então, assim, é você ter esse tempo. É você conseguir... A gente fala, pô, é alcançar pessoas. É você cuidar da sua família. Tá, você tem tempo para isso. E as pessoas tendo tempo para isso, entendendo a cultura, entendendo, se apropriando da missão
como não sendo uma missão da igreja que ela faz parte, mas uma missão da vida dela, cara, tudo começa a mudar e a pessoa não precisa ser refém da igreja ou de coisas da igreja para poder fazer o que ela tem que fazer como cristão. Isso tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui, que eu acho que é a questão de devolver o ID para a igreja, né? O Sidney fala um negócio que eu gosto muito, que é, cara, a maior rede social que sempre existiu foi a igreja. Hoje a gente fala de Instagram, de um monte de coisa. Beleza, hoje tem uma tecnologia para promover isso, mas a grande rede social que sempre existiu foi a igreja. Sim. Aí a gente muitas vezes pega, então, né, toda essa responsabilidade do evangelismo e bota na mão do pastor. Fala, agora você tem que ter um Instagram da igreja. Pastor, agora você tem que ter o teu canal para você poder fazer as coisas. E aí o membro que está lá, que poderia estar usando isso aqui que é uma televisão, né? Um grande canal de comunicação que pode estar alcançando milhares de vidas, ele está na zona de conforto dele, não, deixa que o meu pastor tá pregando, o Pedrão está pregando. Deixa ele lá que tá melhor, ele prega melhor que eu. Ao invés dele, de alguma forma, tá tentando entender como ele, enquanto cristão, pode estar influenciando os amigos, pode estar influenciando no trabalho, pode estar influenciando na escola, na universidade, onde ele está inserido, né, dentro do contexto, né? Tem muito a ver com isso, né, de certa forma, né? E assim, a gente tinha um problema muito grande, que eram várias pessoas olhando para várias coisas. Mas poucas pessoas olhando juntas para a igreja em si. A gente tenta organizar isso na X-Mission. Eu ia falar sobre isso agora, até trazer um case aqui que eu acho muito interessante, eu comentei aqui no início, porque, gente, para quem não sabe, a CB Rio acho que foi um dos nossos primeiros clientes. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros ali. Tá entre os 5. Tá entre os 5, é que eu não sei cronologicamente, mas certamente está entre os 5. E é muito interessante porque a gente reaproximou agora, eu até faço meia-culpa aqui, porque, gente, eu passo todo dia em frente à CB Rio. Tipo assim, é caminho da roça para mim, né? Eu saio de casa para vir pro trabalho, eu passo em frente ao Open Mall, eu passo em frente ali à CB Rio. E em algum momento, por N situações, eu acho que a gente afastou um pouco ali o relacionamento e foi engraçado, porque a gente reaproximou, eu recebendo a ligação do Lucas lá pedindo para cancelar. Falei, não, cara, sabe o que é? Eu tô ligando para cancelar. Falei, cara, mas CB Rio cancelar? Não é possível. Como assim? Não, cara, a gente tá ligando para cancelar porque a gente não tá usando. Eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar te falar, e aí é legal, eu tô comentando isso aqui durante o podcast, porque eu sei que tem muita gente que pode estar assistindo a gente, cliente, e que talvez esteja nessa situação. E eu falei, Lucas, vamos fazer o seguinte, cara, deixa eu te mostrar o que tem, porque assim, aqui a gente não para de evoluir. A gente não para de desenvolver novas soluções, de melhorar plataformas, de entregar coisas novas. Eu acho que você não tem ideia do tanto de coisa que a gente tem que pode estar ajudando a igreja. E do que está por trás, né? E do que está por trás, e da missão que está por trás. E aí foi muito legal, eu tô usando esse assunto para falar justamente sobre essa missão que é da sincronização, que o Sidney citou agora na X-Mission. Que é esse desafio de quê? Como é que eu pego, então, todos os departamentos, todos os ministérios, todas as iniciativas de liderança dentro da igreja e aponto todo mundo para um lugar só. Isso. Então a gente tem lá o Next Mission, lá, a missão de sincronização, que a gente propõe, inclusive, um bootcamp. Então, assim, tem lá o passo a passo de como você fazer. Cara, você vai reunir, você vai falar com a tua liderança, você vai fazer isso, você vai explanar, você vai compartilhar a missão. Então tem ali o passo a passo para a igreja poder sentar e executar isso, porque esse é um dos grandes desafios, que é o que a gente mais vê. Então, enquanto o pastor está olhando para um lado, o líder do Kids está olhando para outro, o líder dos jovens está fazendo outro negócio que não tem nada a ver, está cada um empenhando esforços numa atividade, numa direção. Cara, as coisas não se falam. E aí eu vou voltar numa questão que você falou antes, que é muito interessante. Quem é cliente também. E aí depois que você explicou tudo isso, estamos junto aqui, ativaram de novo. Não, e aí é legal porque tá assim, depois disso eu vou chegar lá. Porque nessa conversa com o Lucas, ele pediu para mim, ele falou, Pedro, então faz o seguinte, cara, eu queria que você sentasse aqui com cada líder de ministério. Legal. E eu tive a oportunidade de ir na CB Rio e sentar com cada um. Então eu sentei lá com o líder do Kids, da igreja online, do cuidado lá da integração, com cada área ali da igreja. E foi muito bacana, porque à medida que a gente ia mostrando a plataforma, as pessoas olhavam, cara, eu não acredito que tinha isso aqui. Pô, mas isso resolve essa e essa dor que eu tinha, que eu não sabia como resolver, e os sistemas não se comunicavam, porque você estava usando mais uns 3 sistemas diferentes lá, e isso foi muito legal. Mas o que eu ia comentar aqui é de uma fala que você teve, Arthur, que você falou, né, os dois tiveram, naturalmente, mas de apontar para um público, né, ou para uma persona, ou com quem a gente quer falar, né? E eu me lembrei de um pastor que a gente estava conversando agora também no evento, que eu achei muito interessante o que aconteceu na igreja dele. Ele falou, cara, a gente entendeu que a nossa igreja fala com jovens. E a gente estipulou que a nossa persona é o jovem,
da idade tal, que está empreendendo, que foi assim, que é assado, que é a média dos jovens da cidade onde a gente está. E uma das atitudes que eles tiveram, cara, que vai ser, assim, para mim foi altamente disruptivo ver isso, mas fala muito, né, ou exemplifica muito do que a gente está conversando aqui, eles não têm culto jovem. Eles só têm culto de domingo. Ele falou, porque se a minha persona é o jovem, o culto de domingo É o culto jovem. é o culto jovem. É o culto para jovens. Vão famílias, vão idosos, tudo que a gente vai lá. Tem Ministério Kids, tem tudo. Mas a nossa persona é o jovem, então não fazia sentido ter culto jovem. Então, quer dizer, uma igreja que abriu mão de um culto que é aquela, né, hiper Super tradicional. Toda igreja que eu conheço tem um culto jovem. E essa igreja não tem. Eu falei, gente, isso exemplifica muito, acho que o que Sem vocês dúvida, estão sem trazendo, né? dúvida. Essa visão E isso é foco. do que fazer e do que não fazer. Eles Isso é foco. entenderam o objetivo É. e não tiveram medo de abrir mão de tradicionalismos para focar naquilo que é mais importante. Eu acho que esse é o caminho. Eu achei sensacional. E Eu a queria... gente. A gente antes tinha uma. Eu acho muito legal isso, né? A gente tinha uma imagem, uma figura que era basicamente aqui: CB Rio no centro. E a CB Rio apontando para fora homens, mulheres, casais, kids, jovens, etc. Hoje em dia a gente tem o contrário. A gente não tem mais, não é mais a mesma configuração. A gente foi muito radical nesse sentido. A gente mudou toda a configuração de ministérios, inclusive, para que todos apontassem para dentro. Então, a gente tem hoje voluntariado, grupos, integração, cuidado. Os únicos que são, né, mais out aqui é kids e jovens e adolescentes. Entendeu? Mas tudo é para dentro. Ao invés de ser de dentro para fora. Porque você vai ter um monte de gente olhando fora e o meio vazio. Sim. Agora a gente tem um monte de gente aqui fora, mas que só tá olhando pro meio. Sim. Entende? Então isso é uma mudança de percepção muito grande. E, de novo, cultura faz esse movimento, né, das pessoas olharem pro mesmo lugar. A gente vai ter que convidar vocês para uma segunda Parte parte. A gente falou muito de cultura, daqui a pouco vamos pegar a gente entrou aqui na parte de eventos, mas servindo a cultura, servindo a uma jornada também, né? A grande palavra que talvez seja para a parte 2 aí seja essa questão do discipulado em si, talvez seja bem interessante. Mas agradecer vocês, quero falar também aqui para clientes que estão se sentindo... como o Pedro falou aqui, realmente a plataforma está aqui, mas não está servindo, não tô entendendo bem. Quero que, assim como a CB Rio nos deu essa oportunidade, né, de mostrar tudo que está sendo feito, né, a gente já falou aqui que a nossa missão é essa, né, te ajudar a atrair, cuidar e capacitar. A gente faz isso com a tecnologia, então a tecnologia ela é um espelho dessa missão e dessa estratégia. A gente faz com tecnologia e com estratégias. Então a gente tem estratégia, está organizando tudo isso que está falando aqui. Você vê, o motivo do InChurchCast é trazer para você essas estratégias também. Talvez não seja a única, ou talvez você saiu daqui mais confuso do que entrou. Meu Deus do céu. Imagina, vai chegar amanhã, igreja, acabou o culto de homens, de mulheres. Calma. Calma, não é assim. Você tem que pensar tudo. Você vê que houve um planejamento, um pensamento, realidade, tudo aquilo que você cruzar também as suas oportunidades. A igreja local tem tudo isso, mas tudo isso a gente também quer te dar a mão e te ajudar a vencer isso aí. Isso foi a nossa história também, Sim, né? Acho que cada igreja tem a sua história. Sim. E a gente quer te ajudar também nisso. Então, por isso que eu, mais uma vez, aí coloco aí o link. Vamos falar disso no laboratório, até entendendo as realidades, conseguindo fazer meio que um workshop mesmo, para poder a gente ajudar a igreja nesse projeto que a gente tentou reduzir ali nisso. Expansão sem evasão. A gente precisa parar de perder, discipulando mais, né, e cuidando mais de vidas, né? Gente, cara, foi fantástico, aprendi muito aqui. Não podemos esquecer o e-book, hein? O e-book, né? A gente termina aqui com... Tem uma... mas sempre a gente pega de surpresa, só fica... Vamos lá, mas é o seguinte, a gente... Tudo que tá sendo falado aqui, ele vira um e-book mesmo, né? Pra gente entregar. E aí a gente sempre finaliza ali numa assinatura com uma frase, ou pode ser um versículo, alguma coisa que você queira finalizar, né? Aquelas frases de efeito, ou que serve para te seguir, para te dar uma orientação, né? Pode ser um versículo, uma frase. Sim. Aí pode olhar ali, cada um para... os dois estão no mesmo lugar. Vai você, fala você. Cara, algo que eu
percebo muito ministerialmente é que a gente muitas vezes foca demais no ministério, na atividade ministerial e esquece do nosso relacionamento com Deus. Esquece daquilo que a gente precisa fazer como cristão, como seguidor de Jesus, para a gente poder cuidar da nossa família, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Então acho que são 2 textos principais aqui que eu deixo para a gente refletir. O primeiro, que é até o que fica na minha bio lá do Instagram, que é: aproxime-se de Deus, que Ele se aproximará de você. Então, para além de qualquer estratégia, para além de qualquer coisa que a gente proponha, a gente sempre pede para Deus estar junto com a gente, né? Para Deus ir à frente e para Deus iluminar a nossa mente e o nosso caminho para a gente poder realmente seguir no centro da vontade de Deus, né? Mas para isso você precisa dar o primeiro passo, né? Pedro deu o primeiro passo e a gente precisa dar o primeiro passo também para perto dele. Então é isso. E você também, pastor, por favor, seja revestido de toda a armadura espiritual. A gente vê tantas pessoas fazendo trabalho fantástico, as pessoas que fizeram trabalhos fantásticos, pessoas fantásticas, e o inimigo continua usando as mesmas estratégias para derrubar pastores e líderes. Então não caia em cilada, não caia em cilada de vaidade, não caia em cilada de mulheres, né? Você que é mulher, de homens ou de coisas extraconjugais, e, cara, se revista da armadura de Deus, para você poder manter o teu caráter, manter a tua vida de relacionamento com Ele, porque no final do dia é isso que vai manter teu ministério, tua família e tua jornada aí. É isso. Amém. Eu tenho uma, que não é minha, é do Andy Stanley. O Andy Stanley fala assim, a forma como as futuras gerações vão encarar a igreja é minha responsabilidade. Eu, como líder de igreja hoje, sou responsável para se as futuras gerações continuarão considerando a igreja irrelevante ou verão a igreja como Cristo a imaginou. Sensacional. A responsabilidade é nossa, né? É É isso. sua aí. Não é minha. É minha, pra mim. E olha, eu Nossa. queria deixar aqui pra gente também, né? A gente falou desse treinamento que vai acontecer no ano que vem, Sim. em maio. Ah, tá. Então, a gente vai disponibilizar para vocês aqui. A gente não tem ainda a inscrição propriamente dita, mas a gente quer deixar um link Sim. aqui para uma wishlist, né? Para uma pré-inscrição ali para esse treinamento. Em dezembro a gente vai abrir a inscrição de verdade, mas a gente quer deixar a oportunidade já para você que teve contato aí com esse papo sobre cultura, e é uma imersão em cultura, e não só uma imersão num âmbito filosófico, mas ele já acontece ali mesmo naqueles 3 dias, um momento de você realmente refletir e começar a colocar no papel que cultura é essa, entender quais são os primeiros passos para você implementar isso. Então, cara, é muito legal. A gente vai deixar o link aí para vocês também, Tá. para quem quiser Coloca aí. participar. Gente, obrigado. Foi demais. Vamos mandar mais junto aí, porque tem muito pra ajudar aí a Vambora. igreja Com brasileira. prazer, A gente tá às ordens. Gente, Valeu. até a próxima. Próximo episódio do ChurchCast. Segue e Isso que eu ia compartilha aí. Não esquece de apertar o sininho. Até a próxima. Deus abençoe. Até. Valeu.